Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, fãs de Elvis Presley. Hoje eu trago a continuação da história do livro What Happened, onde Elvis está possuído pelo desejo de matar Mike Stone. No dia 14 de janeiro de 1973, Elvis faz história com o lendário show Aloha from Hawaii, uma transmissão ao vivo sem precedentes de um artista solo. Ok, a história onde Elvis está desesperado e que você já viu a primeira parte, onde eu narrei a primeira parte da angústia de Elvis, acontece na manhã do dia 19 de fevereiro de 1973. Um pouquinho mais de um mês após o triunfo de Elvis no show Aloha. Nós, fãs, jamais poderíamos imaginar que Elvis, no auge da sua fama, estivesse passando por um perrengue e tanto, né? Estivesse sofrendo muito, muito mesmo, de acordo com o texto. Uma das músicas que Elvis cantou, e foram algumas, que mostrou que seu coração sangrava, é It's Over. Eu separei um trechinho aqui. Elvis diz: "Quando você se afasta de mim, não há lugar para colocar minha mão, a não ser para proteger meus olhos do sol, que desponta por trás da terra. Eu observo você indo embora, e de alguma forma tenho que deixá-la ir. It's over, porque acabou. Se você sequer soubesse como eu me sinto de verdade, poderia voltar." Pessoal, eu terminei o primeiro vídeo. São só 2 vídeos. Eu finalizo hoje. Mas para nós relembrarmos, o finalzinho do texto foi o seguinte: o homem está repetindo: Mike Stone deve morrer. Ele deve morrer. Você o fará por mim? Você deve. Ele não tem direito de viver. Então assim eu terminei o primeiro vídeo. E agora eu dou sequência e continuo narrando o texto para vocês, meus amigos. Vamos ao texto. Há livros sobre religião e ocultismo na cama em frente ao homem. Ele puxa as cobertas e elas caem no chão. Ele sai da cama, esbarra na cadeira onde estão suas roupas de show, e elas caem no chão. Ele é um homem decidido agora, murmurando para si mesmo: ele tem que ir. Descuidadamente, ele abre a porta de um gigantesco armário. Dentro, mais equipamentos cintilantes. A bela loira está perdendo a calma. Há desespero em seu rosto. Qual é o problema com ele? Alguém pode fazer alguma coisa? Será que alguém pode me dizer o que aconteceu? Acalme-o, pelo amor de Deus. O que está errado? Ó Deus! Ó meu Deus! Sonny parece um menino articulando com alguém que ele gosta muito para não pular de um penhasco. O homem tropeça no armário, batendo na decoração fina do interior. Ele procura algo. Ele pega um objeto grande e longo. Sonny West sabe o que é. E ele pode sentir seu coração bater no estômago. Red West sente um calafrio em suas costas até o pescoço. Ó céus! Ele sussurra para si mesmo: ó céus! O homem cambaleia dentro do closet, segurando um rifle M16, cinza, esverdeado. Sonny, de pé e de costas para a porta, não reage. O homem se move em sua direção e pressiona a arma em sua mão. Sonny olha para ele como se estivesse segurando uma cascavel. Jesus Cristo, chefe, não. Isso não, por favor, não.
O homem de pijama abandona sua monótona insistência. Será que ninguém entende? Ó Deus, por que ninguém consegue entender? Por que você não pode entender que este homem deve morrer? Ele pula embriagadamente na cama. Ele está saltando agora. Ele vira o rosto contra a parede. Ele tenta literalmente escalar a parede. Seus dedos cavam a superfície para agarrar. As suas pernas tentam algo impossível. Ele me machucou muito. Todos sabem disso. Ele destruiu a minha família. Ele tirou minha esposa de mim. Ele acabou com tudo e me magoou muito. E ninguém se importa. Ele é o responsável por tudo isso. Sonny recua, segurando firmemente o M16. Há lágrimas brotando em seus olhos. O grande Red é embargado pela emoção. O homem continua tentando escalar a parede do quarto. A loira está suplicando. Baby, não faça isso. Por favor, querido. Não. Sonny caminha lentamente de costas para fora do quarto, segurando o M16. Lágrimas escorrem por seu rosto. O homem de pijama não sabe que ele se foi. Sonny se vira e lança o M16 em um cesto de lixo no corredor. Então entra na sala. Outro homem acaba de entrar na suíte. Seu nome é Lamar Fike. Normalmente alegre e extrovertido, texano, 130 quilos. Ele parece preocupado agora. Ele cai em uma cadeira e coloca seus pés em estilo vaqueiro numa mesa. Lamar Fike é como um membro da família para Red e Sonny. Ele sabe que há uma cena ruim lá dentro. Sonny responde antes que a pergunta seja feita. Lamar, é horrível. Você sabe o que ele quer que eu faça? Ele quer que eu mate Mike Stone. Ele esteve tentando me hipnotizar. Ele colocou aquele M16 em minhas mãos e disse para eu sair e acabar com Mike Stone. Lamar levanta os olhos. Sua expressão de compaixão é endereçada a Sonny com o seu nome Christian, raramente usado. Delbert, primo, vai ser uma noite longa e terrível. Sonny responde solenemente, não. Ela vai durar mais do que uma noite, não somente uma noite. Isto vai levar um longo tempo, e eu não sei o que fazer. Ele não estava neste mundo, assim como Sonny e Lamar analisaram a gravidade do que estavam enfrentando. Red West e a loira Linda Thompson, rainha da beleza, Miss Tennessee, sulista e namorada de Elvis, tentavam acalmá-lo no quarto. Suas tentativas foram inúteis. Red recorda, havia apenas Linda, eu e Elvis, que estava lá sozinho. Estava chateado. Linda estava nervosa como um gato. Devo confessar que estava bastante emotivo também. É muito difícil ver alguém que você ama desta forma. Linda foi a primeira a agir. Ela ligou para um dos médicos de Presley, Elias Haney, um libanês simpático, de voz calma, que ficava de plantão 24 horas sempre que Presley estava em Las Vegas. Dr. Haney disse a Linda que estava a caminho. Ele daria uma injeção em Presley para acalmá-lo. Sonny contou com a presença de espírito para sair do quarto. Red estava com medo de sair, em caso de Presley fazer algo drástico. Não se sabe o que ele poderia fazer neste estado, ele disse. Presley virou-se para Red e atravessou toda a sala em sua direção. Ele repetiu a ladainha. Maldição! Você sabe que ele tem que morrer. Red, encontre alguém. Alguém que o extermine. Quero o filho da puta morto. Faça algumas ligações, encontre alguém. Eu mesmo poderia achar um homem para o serviço em 10 segundos. Você pode. Basta fazê-lo. Este homem
Mike Stone me causou muito sofrimento. Aquelas palavras deixaram todos assustados na sala, mas ficou especialmente denso na mente de Red. Red e Sonny são de muitas maneiras muito parecidos. Ambos são rapazes do sul, mas em outros aspectos eles são diferentes. Sonny e eu somos mais próximos do que a maior parte dos primos, diz Red. Nós crescemos como irmãos. Seu pai fez o meu pai sair de uma fazenda onde ele trabalhava. Meu avô costumava chicotear o meu pai. E o pai de Sonny apenas o queria longe dali. Ambos foram homens rudes e eu cresci à sua sombra. Mas, quanto à nossa reação a Elvis, havia uma diferença. Sonny com certeza amava muito aquele homem. Mas, quanto a mim, era mais do que isso. Elvis tinha um tipo de poder sobre mim que sinto até hoje, mesmo depois de tudo o que aconteceu entre nós. Elvis poderia tirar o melhor de mim, e ele, com certeza, pode trazer à tona o pior que há em mim. Ele poderia realmente mudar o meu humor. Se ele me desse um momento difícil, eu ficaria irritado e logo descontaria em alguém. É algo que acho difícil de explicar, mas está ali. Sonny rejeitou os apelos de Presley para matar Mike Stone com horror, mas eles se instalam como uma chaga ulcerosa na mente de Red. O amor de Red por Elvis Presley esteve perto de ser obsessivo, e sua obediência correspondia. Red diz: "Man, eu comecei a pensar. Elvis estava sofrendo, e, bem, talvez fosse apenas este homem que estava causando o sofrimento. Acontece assim, e eu comecei a pensar que talvez não fosse justo que um ser humano seja responsável pelo sofrimento de outro ser humano. Eu acho que, bem, o que estou tentando dizer é o seguinte: quando ele me disse para arrumar alguém para exterminar Mike Stone, tenho que dizer a verdade. Eu escutava. E como um maldito tolo, eu escutava muito. Eu prestava muita atenção. Naquela noite, Red viu o Dr. Haney dar a Presley um sedativo para acalmá-lo. Quando Presley caiu no sono, Red soltou um suspiro de alívio. Talvez, amanhã, quando ele estiver mais calmo, ele esquecerá tudo sobre isso. Red tinha visto Presley ter esses ataques antes, muitas vezes. Muitas vezes, no dia seguinte, nenhuma palavra seria dita e tudo da noite anterior seria esquecido. Mas Elvis Presley não esqueceu. No dia seguinte, quando ele viu Red, ele estava calmo, mas ele queria saber o que Red tinha feito sobre a sua ordem. Red, você não fez aquela ligação ainda? Quero-a feita. Red estremeceu. Estou trabalhando nisso. Red estava confuso, dividido entre uma lealdade cega a Elvis Presley e a gravidade do pedido. Red West, com certeza, afastou muitos homens a socos, mas acabar definitivamente com alguém não era seu estilo. Red voltou-se para o seu amigo particular, o ator Robert Conrad. Ele era o único cara que eu poderia me abrir, diz Red. Robert, generoso e atencioso, um veterano em Hollywood, que estava habituado e não se chocava fácil, Red recorda. Eu estava assustado, mas eu não queria sair por aí contratando qualquer um. Ouvindo-me agora, devo parecer um louco. Foi uma loucura até falar com Elvis sobre isso. Mas eu fiz. E, bem, eu estou dizendo a verdade.
Robert falou a Red com a calma esperada dele. Veja, man, não entre nessa. Não se aproxime dele. Fique bem longe. Já vi coisas assim antes. Eu vejo isso apenas como reações dos comprimidos ou injeções. Basta concordar com o que ele diz e adiar até que se acalme e perceba o que está pedindo. Ele recobrará a razão e esquecerá tudo sobre isso. Assim esperamos. Red escutou calmamente Robert e recobrou a razão. Sim, você tem razão, Bob. Muito obrigado. Vamos esquecer tudo isso. Mas Elvis ainda não tinha esquecido. Ele tinha ficado obcecado com esse homem, Mike Stone. Presley diria a Red: Ei, está trabalhando naquela coisa? Fez as ligações? Red sempre ganhava tempo. Sim, eu estou fazendo algumas ligações, claro. Red estava mentindo, naturalmente. Ele não tinha feito qualquer chamada sobre o caso, ainda. Agora, neste momento, Elvis estava se apresentando no Hilton. Red continua. E acho que havia passado 6 ou 7 dias depois de seus shows. De 2 em 2 dias, Elvis chegaria a mim novamente. Ele pergunta o que estou fazendo sobre o seu pedido. Eu continuava somente inventando um monte de desculpas, além do fato de eu amar o cara e simplesmente não suportá-lo vê-lo tão mal. E deixe-me dizer que isso doía. Assim, Red fez algumas ligações, desta vez real. Em Las Vegas, você pode conseguir um número de telefone de um profissional com bastante facilidade. A cidade foi fundada sobre esse tipo de coisa. A máfia pode se organizar a partir de lá por $5.000, embora nenhum golpe deva se realizar na própria Las Vegas. Essa é a política da máfia. Red diz: Veja, man, acredite em mim. Qualquer um padre, pode obter um número de telefone para esse tipo de coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Bem, como um grande idiota conseguiu o número de um profissional. O preço citado foi de $10.000. Eu não citei nomes. Somente liguei para esse cara e perguntei qual era o seu preço. Então eu disse que voltaria a ligar. Na última noite da temporada, Red chegou a Elvis com a informação. Eu acho que deve ter sido por volta do dia 25 ou do dia 26 de fevereiro. Estive com ele um pouquinho antes dele subir ao palco. Eu disse: Bem, Elvis, eu fiz aquela ligação. Não acertei nada ainda, mas você quer que eu chame o cara? Red ia fazer a ligação de um telefone público. Ele queria que Elvis soubesse que ele havia sido fiel. Mas ele também queria confrontar Presley com o tipo de pedido que ele estava fazendo. Foi mais ou menos entre 20 minutos a 25 minutos antes de Presley subir ao palco. Ele refletiu sobre a pergunta por alguns segundos e depois disse: Ora, diabos, vamos deixar isso por enquanto. Talvez isto seja um pouco pesado demais. Vamos deixar de lado por hora. Pessoal, isto ocorreu no ano de 1973. Elvis viveu apenas mais 4 anos. Depois disto, é nítido e notório a degradação física e emocional de Elvis Presley. Aquela carreira que estava em uma ascensão
fantástica. Em 1972, Elvis ganhou o Globo de Ouro pelo filme Elvis on Tour. No mesmo período, ele foi para Nova York cantar no Madison Square Garden para 2 datas. A manchete do New York Times dizia: "O príncipe de outro planeta". Então mais 2 datas foram agendadas e Elvis fez 4 shows com a lotação máxima esgotada. Logo depois veio aquilo que coroaria a carreira de Elvis, o show Aloha from Hawaii. Uma transmissão sem precedentes via satélite, o que levou a imagem e voz de Elvis aos 4 cantos do mundo. O que mais Elvis poderia atingir? Qual seria o limite se ele não tivesse ficado transtornado com este episódio em sua vida? Elvis seguramente caminhou a passos largos para a morte depois disto. Pessoal, eu volto com mais sobre Elvis e sua obra. E não adianta falar para mim que Elvis já se foi e para deixá-lo em paz. Eu não vou deixá-lo em paz. Elvis forever.